Rocco Valentino tinha visto coisas terríveis. Coisas em Miami, becos escuros de Miami. Mas encontrar a fotógrafo amarrada, e a sangrar atrás um contentor do lixo feita o seu sangue esfriar. A câmara foi estilhaçada. Os pulsos foram queimados pela corda, queimados em carne viva. E terror viveu dela seus olhos quando ela olhou para ele. Quem deixou você aqui? Ele perguntou, já a planear a morte de quem quer que tivesse feito isso. O que ele não esperava era que ela a sussurrar. Obrigada a Deus você me eu assim, ele estava à salvação. Sem sabendo, ele estava exatamente o tipo de monstro ela deve estiver fugindo. Onde estás você a ver? Deixe o seu país ou cidade em os comentários abaixo. E se você quer acesso exclusivo, acesso a conteúdo e lançamentos antecipados lançamentos, clique aqui botão para se tornar um membro. Sienna Blake tinha estado uma fotógrafa em Miami há 3 anos. E ela aprendido a ritmo da cidade. Ela sabia quais praias tinham o melhor nascer do sol, que ruas em Wynwood tinham mais vibrantes, que bairros evitar após escurecer. O porto de Miami à noite não era em evitar. Não deve ter estado. Ela estava 28 e perseguia uma visão. Bassani e escuridão. Navios silhuetados contra luzes da cidade. Guindastes criando padrões geométricos, padrões contra o céu. O contraste entre glamour de Miami, reputação e a sua reputação e o seu porto, realidade. O seu portfólio precisava de algo mais corajoso, algo com mais do que o editorial, trabalho para revistas de estilo de vida. Com 1,68 m e cabelo loiro, e que ela mantinha em uma desarrumado enquanto trabalho, Sienna não estava particularmente intimidadora. Ela tinha olhos castanhos que mudavam entre verde e castanho, dependendo da luz, um spray de sardas espalhadas o nariz, que ela parado tentar de esconder com maquiagem, e o tipo de magro atlético construção que veio de carregar equipamento fotográfico, equipamento por o calor de Miami, calor durante horas a um vez. Esta noite, ela vestiu calças de ganga pretas, um camisola cinzento com capuz e tênis confortáveis tênis. O seu câmera estava pendurada numa alça ao pescoço, e o seu equipamento de apoio, equipamento em o bolsa a tiracolo ao o corpo. O porta em 11 da noite estava mais silencioso do que ela esperava. A maioria das trabalhadores tinha ido para casa, deixando apenas patrulhas de segurança e o ocasional caminhões transportando contentores. Sienna tinha feito a sua pesquisa, sabia o acesso público, tinha até chamado antes para ter a certeza de que ela não estava quebrando nenhuma lei ao fotografar a partir de perímetro. Tudo era legal, tudo estava seguro. Ela estava a fotografar há talvez 40 minutos, ficando belas fotos de gruas em contraluz por a cidade. Quando ela ouviu vozes masculinas, a falarem o que parecia como russo, vindo de trás uma pilha de recipientes cerca de 50 metros de onde ela estava. Ela deveria ter ido embora. Devia ter fazer as malas, as coisas dela, o equipamento, e saiu para fora da lá. Em vez disso, o instinto dos fotógrafos entrou. Vozes em Porto neste tarde. Isso era invulgar. Isso era interessante. Isso pode fazer um foto. Sienna aproximou-se para mais perto, mantendo para nas sombras. A sua câmera já a ajustar as configurações para baixa luz. Ela arredondou o recipiente pilha e levantou a sua câmera, enquadrando a imagem através do seu visor. 4 homens estavam em uma piscina de luz de um lâmpada de segurança. 3 deles eles estavam armas. O quarto estava sobre joelhos, mãos amarradas atrás das costas, sangue a escorrer pela rosto. O dedo de Sienna pressionou o obturador antes de o seu cérebro acordar o ritmo. A mecânica clique parecia impossivelmente alto em silêncio noite. Um das homens cabeças viraram na ela. Os seus olhos se encontraram. O tempo parecia parar congelar. Então tudo aconteceu de uma vez. O homem gritou algo em russo. Sienna correu. Atrás ela ouviu tiros. Ouviu o homem em joelhos gritar. Ouviu-se botas batendo o pavimento enquanto elas perseguiam ela. Ela correu em direção à saída, em direção seu carro estacionado 2 quarteirões de distância, a sua câmara batendo contra o peito e seus pulmões ardendo. Ela quase conseguiu. Ela estava talvez 20 metros do portão quando alguém agarrou o seu por trás,
puxando-a para trás com força que ela caiu. A sua câmera quebrou, partiu-se. O equipamento, caro equipamento, batendo através, pavimento, pavimento. Mãos agarraram os seus braços, o seu cabelo puxando-a para cima. Um punho conectado com o seu estômago, batendo o ar dos seus pulmões. Americano! Um deles, eles disse, o seu sotaque forte. Ele agarrou o rosto dela pelo rosto, forçando a ela a olhar para ele. Ele estava talvez 40 anos, e olhos azuis, e uma cicatriz que atravessa a esquerda. Tu tira fotos? Sim, você vê algo que não vê. Eu não vi nada. Siena ofegou, embora eles ambos sabiam ela estava mentindo. Eu estava apenas a fotografar o porto. Estou um artista. Eu não. Ele bateu ela com força. Estrelas explodiram por toda a sua visão e sangue encheu a sua boca. Onde está a câmara? Eu não sei. Ela caiu. Eu. Outro golpe, esta vez para suas costelas. Siena dobrou-se, tentando de respirar através da dor. Eles arrastaram ela para os contentores, longe de a saída, longe de qualquer possibilidade de ajuda. Ela tentou gritar, mas uma mão apertou sobre a boca, os dedos cavando em suas bochechas até ela sentisse mais sangue. A câmara tem GPS. Sim. Um deles, eles disse, fotos vão para a nuvem. A mente de Siena correu. A sua câmara tinha GPS, as seriam ter dados de localização, mas eles não carregaram automaticamente carregados em nenhum lugar. Ela ter que fazer isso manualmente quando ela chegar a casa. Devia ela contar isso? Será que isso fazer melhorar melhores ou piores? Eu não sei como funciona, ela mentiu. Eu apenas tiro fotos. Eles não acreditavam nela. Eles procuraram ela, encontrando o telefone em o seu bolso do casaco-bolso, a carteira no seu saco. Um deles, eles rolou através do telemóvel procurando por algo. Sem aplicação na nuvem, disse. Ela está dizendo verdade sobre isso. O homem com a cicatriz, claramente o líder, estudou ela com aqueles olhos frios olhos. Mas ela viu. Ela conhece os rostos. Nós não podemos deixá-la ela ir embora. O terror cristalizou-se em peito de Siena peito. Eles estavam indo matá-la ela. Ela estava indo à morte em este porto, atrás contentores, porque ela queria melhor portfólio. Por favor, ela sussurrou, eu não vou dizer a ninguém. Vou apagar as fotos. Também tarde para isso. O líder fez um gesto para os outros. Tia ela. Nós lidamos com ela depois de nós acabar o trabalho. Eles ligaram os pulsos com corda, as fibras mordendo em a sua pele. Quando ela tentou lutar, um deles eles deu um soco ela na cara com o suficiente que a sua visão escureceu em bordas. Eles arrastaram ela para uma outra secção do porto, despejada para trás, um contentor do lixo em um beco entre armazéns. O cheiro de lixo e água do mar era esmagador. O chefe vai decidir o que fazer com você, o líder disse. Talvez ele te mantém você. Talvez ele mata você. De qualquer. Você deve ficado em casa esta noite, pequeno fotógrafo. Eles deixaram ela ali, mãos amarradas atrás das costas, rosto a latejar onde eles bateram ela. A corda cortando em os nus toda a vez, ela tentava de se mexer. Siena podia sentir o gosto, o sangue. Podia sentir-o a escorrer delas seu nariz e lábio. As suas costelas gritavam de cada respiração. Ela tinha perdido a sua câmara, o telemóvel, a saco. Ninguém sabia onde ela estava. Ninguém nem saber para procurar por ela, até ela sentir a sua tarefa e amanhã da tarde. Ela estava indo à morte aqui. O pensamento era estranhamente claro, quase calmo. Estes homens, quem quer que eles fossem, não estavam de deixar ela ir embora. Ela visto os rostos deles, visto executá-los executarem alguém. Ela estava uma testemunha. Testemunhas não sobreviveram. Siena fechou os olhos e tentou não chorar. Tentei pensar em alguma coisa, qualquer coisa que possa salvá-la ela. Mas não havia nada, apenas escuridão e dor, e o cheiro do lixo e o certo conhecimento de que ela criado, a decisão mais estúpida decisão de vida. Vida. Ela não sabia quanto tempo ela estava lá quando ela ouviu passos, pesados, compassadas, a aproximarem-se de outro extremo do beco. Os olhos de Siena abriram-se, coração a bater aceleradamente. Estavam eles voltando? Estava isso tudo?
A figura apareceu em boca a boca de beco-beco, iluminada por trás por rua distante, luz tão ela não conseguisse fazer distinguir as características. Alto, ombros largos, movimentos com o tipo de confiança que disse ele era dono esse espaço. Ele parou quando viu ela, e por um momento, nenhum deles eles se mudaram. Então ele estava lá atravessando o beco em passos rápidos passos, deixando para os joelhos ao lado ela. Cristo, ele murmurou. Quem deixou aqui? A sua voz era grave, e um ligeiro sotaque siena não conseguia identificar. Não russo, italiano, talvez. Ela piscou para cima para ele, tentando de concentrar-se através da dor e medo. Em no luz, ela podia fazer a cabelo escuro, traços fortes, olhos que pareciam quase pretos em sombras. Por favor, Siena sussurrou, a sua voz a falhar. Por favor, ajude-me, Mi. O queixo mandíbula. Eu, você. Estás seguro agora. Estou indo desamarrar você. Está bem. Isto vai doer porque a corda está apertada. Mas estarei tão gentil quanto eu puder. As suas mãos moviam-se para a corda em os pulsos e Siena sibilou de dor enquanto ele trabalhava os nós. Quando suas mãos ficaram livres, o pressa repentina corrente de sangue para eles fez ela suspirar. O homem apanhou-o enquanto ela caía para a frente, sustentando o seu peso com um braço enquanto ele usava o outro mão para puxar para o telemóvel. Marco, disse ao telefone. Eu preciso assistência médica às minha localização. Discreto agora. Ele pendurou o telefone e virou-se a sua atenção de volta para Siena. Pode dizer o que aconteceu? Quem fez isso a você? Eu não sei, Siena, e ela estava a chorar agora. Não conseguia parar de chorar. Eu estava tirando fotos em Porto e eu vi algo que eu não devia ter ver e eles me apanharam-me e eles amarraram-me e aí disseram que o seu chefe iria decidir o que fazer com mim e eu pensei que eu estava indo a morrer. E respirar, o homem disse com firmeza. Estás seguro? Eu cuido a ti. Ninguém vai magoar você nunca mais. Ele encolheu de o casaco, um cara de preto de couro e drapelada em os ombros. Ele estava quente por causa seu corpo e cheiro como colônia, cedro e algo mais sombrio. O que é o seu nome? Siena, ela conseguiu. Siena Blake. Rocco, ele disse. Eu sou Rocco. Tu vai a ficar bem, Siena. Eu prometo. Rocco. O nome combina ele de alguma forma, forte, sólido, seguro. Siena encontrou, encostada a ele, o seu corpo fazendo a decisão antes de a sua tomar acordou. Ele estava um estranho. Ela não sabia nada sobre ele. Mas ele tinha encontrado ela e desamarrou e chamou para ajuda. E agora isso fez ele e ela todo o seu mundo. Você anda? Rocco perguntou. O meu carro não está não longe. Eu posso levar você se precisar de mim. Eu consigo andar, Siena disse, embora ela não tinha certa que isso verdade. Quando Rocco ajudou ela a seus levantar, suas pernas quase cederam. Ele agarrou ela imediatamente, um braço à volta à cintura, sustentando a maior parte de peso. Eu você, disse novamente. E Siena acreditou nele. Eles criaram o seu caminho lentamente para fora de beco. Rocco ajustando os seus passos para seu dela. Nunca pressa ela, sempre a apoiando ela. Um SUV estava estacionado em meio-fio berma, caro e impecável. Rocco ajudou ela a entrar o banco do passageiro, cuidadoso de seus ferimentos, e apertou o cinto de como ela estivesse algo frágil. Onde estamos nós indo? Perguntou Siena. Perguntou enquanto ele deslizava para dentro o assento do motorista. Em algum lugar seguro, Rocco. Eu tenho um médico que pode olhar você, alguém em quem confio. Tu precisa atenção médica, atenção. E eu não acho o hospital, estou boa ideia agora. Não até nós descobrirmos quem fez isso a você. Isso deveria ter preocupado ela. Deveria ter desligado o alarme. Por que não o hospital estaria seguro? Mas Siena também muito exausta, muito ferida, muito grata para estar vivo por questionar isso. Está bem, ela disse simplesmente. Rocco levou os dois através de ruas com praticada. Uma mão em volante, a outra fazendo chamadas sobre seu telefone em o que Siena agora reconhecido como italiano.
Ele estava a organizar algo, coordenando com pessoas, a sua voz mudando entre suave quando olhou, olhou para ela e olhou quando ele deu ordens a quem quer que fosse estivesse no outro. Eles terminaram em um penthouse no centro de Miami. O tipo de lugar Siena tinha apenas fotografado para a arquitetura. Flortos, janelas com vista para Bahia. Móveis modernos que provavelmente custaram mais do que o rendimento. Arte sobre as paredes que pareciam originais. Rocco ajudou ela para dentro e acomodou-a em um sofá de couro que estava mais macio do que a sua cama em casa. As recomendações médicas estão a caminho, disse Rocco, agachado na frente dela ela. Estou vou para ti você, água e gelo para o seu rosto. Não mexa. Está bem, Siena acenou com a cabeça, observando ele desaparecer no que ela supôs ser a cozinha. Quando ele voltou, ele tinha um copo de água, um saco de gelo envolto em uma toalha e a primeira de primeiros. Ele ajoelhou-se ao lado do sofá e pressionou o gelo para o seu bochecha. Podes dizer mais sobre o que aconteceu? Ele perguntou suavemente. Pegue o seu tempo. Comece do começo. Então Siena disse a ele sobre querer melhor portfólio, sobre ir para Porto, sobre ver os homens e a execução e ser estúpido o suficiente para aceitar uma foto, sobre corrida e ser apanhado e espancado e amarrado e abandonado para morrer. Rocco ouviu sem interromper, os seus olhos escuros nunca deixando a sua expressão ficando mais fria a cada detalhe. Você reconheceu algum deles? Ele perguntou quando ela terminou. Ouvir algum nomes? Não nomes. Siena disse. Mas eles falavam russo. O líder tinha uma cicatriz atravessando a sobrancelha e azuis. Ele é o único que me bateu. Algo piscou nos olhos expressão de Rocco. Reconhecimento, talvez. O que fez o homem que executaram parecia. Eu não sei. Aconteceu tão rápido. Cabelo escuro, talvez 30 anos. Ele já estava a sangrar quando eu ele. Siena fez respiração. Eles disseram que o seu chefe iria decidir o que fazer com mim. O que você acha que eles vi procurar por mim? Não se eu puder ajudar isso, disse Rocco com severidade. Havia uma batida à porta na porta, e Rocco levantou-se suavemente para responder à pergunta. Ele voltou com um homem mais velho, que carregando um saco. Alguém que olhou para lesões de Siena, ferimentos como profissional, e não perguntou nenhuma pergunta sobre como ela obtido deles. O médico examinou cuidadosamente, determinando que ela tinha uma contusões nas costelas, queimaduras causadas por corda, queimaduras nos seus pulsos e várias contusões, mas nada que necessitasse hospitalização. Ele limpou e fez um curativo os ferimentos dela, deixou-a com dor, medicação e instruções para descanso, e partiu tão tranquilamente quanto como chegado. Através tudo, Rocco permaneceu perto, segurando a mão dela quando o médico limpou a cordas queimaduras, mantendo a sua mão sobre o ombro dela enquanto o médico examinava as costelas, radiando uma presença protetora que tornou Siena sentir-se mais segura do que ela tinha qualquer direito de sentir com um homem ela acabado de conhecido. Quando o médico saiu, Rocco ajudou-a a um quarto de hóspedes, que era maior do que todo o apartamento. Tu deve descansar, disse gentilmente. Eu estarei lá do corredor se você precisar de alguma coisa. Está seguro aqui, disse Siena. Eu prometo que ninguém vai magoar você. Por que estás a ajudar Mimi? Perguntou Siena. Perguntou a pergunta que tinha a surgir desde ele encontrado ela. Tu não conhece. Você não me deves nada. Rocco estava calado estudando o rosto. Vamos apenas dizer que eu não gosto quando as mulheres ficam feridas em minha cidade. Ele finalmente disse. Especialmente, não por bandidos russos, bandidos que pensam que podem operar em meu território sem consequências. O seu território. As palavras registraram-se em algum lugar em névoa da mente de Siena cérebro, mas ela também muito exausta para examiná-los eles. Obrigado você, ela sussurrou. Por salvar. Vá descanso, disse Rocco, e a sua voz era suave novamente. Vamos conversar mais em manhã. Siena acordou com a luz do sol a entrar através de desconhecidas janelas, e um momento de puro pânico antes de ela se lembrou onde estava. A cobertura de Rocco Penthouse, segura, viva. O corpo dela, corpo até por todo o lado,
A dor-medicação estava passado o durante a noite, mas ela estava viva. Havia um batida-batida na porta a porta. Siena, estás acordada? A voz de Rocco. Sim, ela respondeu, a sua voz áspera. Rocco entrou, carregando uma bandeja com café, sumo de laranja e o que parecia como café da manhã. Ele mudou de última noite para calças de ganga escuras e uma camiseta cinza Henley, que abraçava os seus largos ombros em uma maneira que fez Siena ficar muito consciente de que ela estava ainda usando o casaco sobre ela suja de ontem. Em De Luz da Manhã, ela podia ver ele bem durante a primeira vez. Ele estava talvez 37, cabelo castanho escuro castanho, que estava ligeiramente mais em cima, com um penteado na parte de trás, a partir de um face que poderia ter pertencido à escultura clássica. Mandíbula, forte queixo, nariz reto, lábios carnudos, lábios que pareciam como eles, não sorriam muitas vezes. Mas isso era os seus olhos que a ela. Castanhos castanhos, quase preto, com o tipo de intensidade que a fez ela sentir como ele podia ver através dela. Ele ficou pelo menos 1,88 e o gentil de construção que disse que trabalhou, mas não de forma obsessiva. Ombros largos, braços fortes, braços visíveis sob a Henley, mãos que estavam marcadas através dos juntas dos dedos em uma maneira que sugerisse que ele sabia como lutar. Havia algo imponente na maneira ele se movia, a maneira ele ocupava espaço, como ele estivesse acostumado a estar em controle. Como estás você a sentir-se? Rocco perguntou, colocando a bandeja sobre a mesa de cabeceira. Como eu espancado e deixei para morrer? Disse, Siena disse. Então imediatamente arrependeu-se o humor, quando a expressão de Rocco ficou séria. Desculpa, estou bem. Dorido, mas estou bem. É isso café? Expresso. Rocco corrigido, entregando-a o pequeno copo. E ovos, torradas, fruta. Você deve comer. Você precisa da sua força. O expresso estava perfeito, forte e suave. Os ovos estavam fofos e temperados com ervas, Siena não conseguia identificar. Mesmo a torrada era excepcional, fatias grossas e ligeiramente com manteiga. Você fez isso? Ela perguntou. Eu cozinho, disse Rocco, disse com um pequeno encolher de ombros. A minha mãe insistiu tudo seus filhos aprendessem. Dizia que nunca encontraríamos bons cônjuges se não conseguíssemos alimentar a nós próprios. Era tão normal, fazer dizer, tão em contra com a intensidade de a situação que Siena quase riu. Em vez disso, ela tomou outra mordida de ovos e estudou ele. Você disse algo na última ontem sobre o teu território. O que fez você? A expressão de Rocco mudou. Mudou. Ficou mais cautelosa. O que faz você pensar? Eu quero dizer, eu penso que não apenas alguém bom samaritano que aconteceu estava a caminhar pela uma beco escuro, beco às meia-noite. Siena disse cuidadosamente. Eu acho que tem algum tipo de autoridade em essa área, algum tipo de controle. Eu acho talvez você está o tipo de homem que tem médicos fazer visitas sem fazer perguntas. Você é observador. Rocco disse que isso vai ser um problema. Que tipo de problema? O tipo em que eu tenho de decisão o que fazer com você. Ele segurou a mão quando Siena ficou tensa. Não vou te magoar você, mas você viu algo na... E os homens que fizeram isso a você está procurando por você. Eles sabem que tirou fotos. Eles vão querer fazer certificar-se certos que essas fotos nunca apareçam, o que significa que querer fazer ter certeza de que você nunca superfície. Então, o que faço? Siena perguntou, com medo a tomar conta de volta em a sua voz. Vá para a polícia. A polícia não pode proteger você de Dabratva. Rocco disse de forma categórica. É quem esses trabalham. Organização russa crime organizado. Eles têm tentando expandir para Miami por meses. E na última noite, eles executaram alguém no território que pertence a mim. É uma mensagem, um desafio, e você está apanhado em meio disso isso. As mãos de Siena apertaram sobre o xícara de café. Então estou apenas suposto de esconder. Por quanto tempo? Por tempo quanto for tempo para lhe dar isso, disse Rocco disse. Fique aqui onde é seguro. Deixa eu tratar com a Bratva. Deixa-me fazer certeza de que
Não, não uma ameaça para você. E então o quê? Eu apenas volto para minha vida e fingir que não disso isso aconteceu. Se isso é o que você quer, disse Rocco, disse em voz baixa. Ou você pode perguntar a mim a pergunta que você realmente a perguntar sobre qual é quem eu sou, o que eu faço, por que eu tenho autoridade a prometer que posso manter você seguro de uma multidão. Rocco, os olhos escuros, olhos seguraram os dela firmemente. Vá em frente, Siena. Pergunta. O seu coração estava a bater forte. Estás da máfia? Sim, Rocco respondeu simplesmente. Eu dirijo a Valentino em Miami. Importação, exportação, negócios legítimos, negócios misturados com menos legítimas. Os russos estão tentando de muscular em meu território, em meu porto operações especificamente. Ontem noite foi eles fazer uma declaração. E você apanhado em fogo cruzado. Fogo cruzado. Siena deve correr. Deveria exigir que ele deixar ela partir. Deveria ir para o verdadeira polícia. Deve fazer qualquer coisa, exceto ficar lá calmamente a comer ovos, enquanto uma chefe da máfia-chefe disse a ela sobre seu império. Em vez disso, ela descobriu a si mesma a perguntar: será que você a ir vai me magoar? Não, disse Rocco, disse, e não havia certeza em sua voz. Estás sob minha proteção agora. Isso significa que estás seguro de todos, incluindo mim. Por que você proteger-me a mim? Tu não me... Porque você é um inocente apanhado em minha guerra, disse Rocco, disse. Porque aqueles cabrões magoaram você em meu território. E isso é inaceitável. Porque ele parou, mandíbula de apertar os dentes. Porque quando eu encontrei você em aquele beco, algo em mim sabia que eu não podia deixar nada acontecer a você. O ar entre eles ficou de repente elétrica. Siena estava profundamente consciente de como próximo estava sentado. De o caminho, os seus olhos seguiam o rosto. De o calor que se espalhou por seu peito, em palavras dele palavras. Isso era loucura. Ele estava um criminoso. Ela deveria estar aterrorizada. Em vez disso, ela sentia-se mais segura do que ela tinha nos anos. Então, eu apenas ficar aqui, ela perguntou. Em sua penthouse. Por agora, Rocco confirmou. Vou ter alguém recolher suas coisas de seu apartamento. Você terá proteção. Qualquer coisa você precisar. E entretanto, eu vou certificar-me a Ubrata compreenda que depois de você significa ir por mim. Que eles não querer fazer. Você está muito confiante quanto a isso. Eu estado fazendo isso há 15 anos, disse Rocco, disse. Eu sei como as funcionam. Confie em mim, Siena. Deixe-me manter você seguro. E de alguma forma, impossivelmente, ela confiar nele. Isso, homem perigoso. Homem que encontrou ela em seu mais vulnerável e não tirado. Quem ficado os seus cuidados médicos cuidados. E fez o café da manhã. E estava prometendo proteger ela da gangsters russos. Isso era loucura. Mas tudo o resto que acontecido em o passado 12 horas. Está bem, disse Siena, disse. Eu ficar. Algo piscou nos olhos expressão de Rocco. Alívio, talvez. Ótimo. Termine o seu pequeno almoço. Eu preciso preparar algumas telefonemas, mas eu estarei aqui o dia todo o dia. Se precisar de alguma coisa, basta peça. Ele ficou para sair, mas a voz de Siena parou, o impediu o Rocco. Rocco, obrigado por tudo, por salvar a minha vida. Tu já agradecido pelo ontem, disse Rocco, disse, que estava olhos escuros, olhos eram indecifráveis. Eu sei, Siena disse, mas eu queria dizer novamente quando estiver sóbrio, e eu não estava aterrorizado. Obrigado você. Rocco acenou uma vez, e Siena pôde ter jurado que tinha visto a indício de um sorriso antes de ele partiu à sala. Os próximos dias passaram em uma estranha rotina. Siena ficou em penthouse de Rocco Penthouse, enquanto se recuperava, enquanto ele ocupava-se negócios. Os homens vieram e foram a todas as horas, falando em italiano e inglês, discutindo assuntos que Siena tentou não de ouvir. Rocco teve certeza de que ela tinha tudo o que precisava. Roupas em seu tamanho que apareceram no armário, artigos de higiene pessoal, livros, até uma nova câmara para substituir a que ela perdido. Tu não tiveste que fazer isso, disse Siena. Disse quando ele apresentou-a com o câmara topo de gama. Você está um fotógrafo, disse Rocco, disse simplesmente.
Você deve ter uma câmara. Ele estava como isso, atencioso em maneiras inesperadas. Ele lembrou-se que ela gostava o café com natas e açúcar depois de ela mencionado isso uma vez. Ele pediu em de diferentes restaurantes cada noite, sempre perguntando o que ela estava no humor para isso. Ele deu espaço quando ela precisou dele, mas estava sempre por perto se ela ficasse assustada ou não conseguisse dormir. E Siena descobriu a reparar coisas sobre ele. A maneira ele movia através seu espaço com confiança. O maneira a sua voz mudou quando falou para seus homens, mais intensamente e mais frio, versus quando ele falou com ela, gentil e paciente. A maneira olhava para ela quando ele pensou que ela não estava a observar, algo intenso e quase faminto em sua olhos escuros olhos. Em quarto dia, Siena estava a fotografar a vista a partir de janelas, quando Rocco apareceu de seu escritório com um ar cansado. Longo dia? Ela perguntou. Tu poderia dizer isso? Rocco disse, afrouxando a gravata. Ele estava vestindo um fato cinzento escuro hoje, perfeitamente costurado para os seus largos ombros, e Siena encontrou a si mesma a olhar para o maneira. O tecido se movia através das suas costas antes de ela se... Você... Você encontraste eles? Ela perguntou. Os homens da Porto. Nós estamos a aproximar-nos perto, disse com cuidado. O nome do líder é Dmitry Vulov. Ele é um capitão em Bratva. Relatórios diretamente a seu chefe em Miami. Nós sabemos onde ele opera, onde ele vive. É apenas uma questão de tempo. O que você vai fazer quando você encontrar ele? Os olhos de Rocco olhos encontraram os dela. E havia não nenhuma gentileza em eles agora. Apenas determinação, fria determinação. O que faz você pensa eu a fazer? Tu estás, vai matá-lo ele, disse. Isso deverá ter horrorizado ela. Em vez disso, ela sentiu nada a não ser uma... Será que isso incomoda? Isso deveria incomodar, Siena admitiu. Eu estou horrorizada. Estou dizer você não fazer isso, mas ele me bateu e deixou-me para morrer. E eu não consigo encontrar nela em mim para me importar o que acontece com ele. Algo mudou em expressão de Rocco. Você é mais forte do que pensa, Siena Blake. Ou talvez eu estou apenas realista em relação ao mundo que eu me apaixonei nele. Disse. Ela deitou-se à câmara e aproximou-se para mais perto, para onde Rocco estava por as janelas. Posso perguntar alguma coisa? Uma coisa? Sempre. Por que fez você tornaste-te assim? Uma chefe da máfia. Você não parece ser o estereótipo. Você é cozinheiro. Você é educado. Você poderia ser qualquer coisa. Então por que isso? Rocco ficou calado por um longo tempo, olhando para o horizonte de Miami. Herança. Ele finalmente disse. O meu avô veio da Sicília em anos 60, construído a organização a partir do nada. O meu pai expandiu a propriedade, tornou sofisticado. Quando ele morreu 5 anos atrás, eu assumi o comando. Não é uma questão de querer ser isso. É uma questão de responsabilidade, sobre proteger as pessoas que dependem de mim, sobre honrar a família que me deu tudo. Faça você arrependido isso? Às vezes, Rocco admitiu, quando eu vejo o que isso custa, o que eu tido que tornar-me. Mas então eu penso sobre a alternativa, em deixar minha pessoa vulnerável, sobre caminhar para longe de a responsabilidade. E eu sei que nunca fazer isso. Isso é muito nobre, disse Siena, disse suavemente, por um criminoso que obteve um sorriso ele. Raro e devastador. Estou um homem complicado, Siena. Sou começando a ver isso, disse, e percebi como próximo estavam. Perto o suficiente para que ela pudesse cheirar a sua colônia dele, podia ver o barba, por fazer ao longo o seu queixo, podia sentir o calor a irradiar de seu corpo. A mão de Rocco subiu para cima, pairando perto o rosto como ele queria tocar, mas estava segurando a si mesmo. Tu deve descansar, disse ele, a sua voz áspera. Você está ainda a curar. Eu estou bem, Siena, e ela estava. Os hematomas tinham desaparecido para amarelo esverdeado. A corda queima estavam a sarar. As suas costelas doíam quando ela respirava muito profundamente. Rocco, não. Ele disse em voz baixa. Não diga o que quer que está sobre para dizer.
Você está aqui porque eu estou protegendo você, porque estás vulnerável. Eu não vou tirar de disso isso. Eu não vou ser tão tipo de homem. O que se eu não dizer isso porque estou vulnerável? Siena perguntou. O que se eu estiver dizer isso porque eu quero? Então não a pensar claramente, disse Rocco, disse. Mas ele não se afastado para longe. Tu não sabem o que está a pedir, Bela. Tu não sabes o que eu sou. Eu sabes que salvou, disse Siena, disse. Eu sei que você tomado cuidados de mim. Eu sei que fazer-me sentir seguro em maneira que nunca senti antes. E eu sei que quando você olha para eu sinto algo que provavelmente não devia sentir. Então, talvez eu não estou não a pensar com clareza, mas talvez isso está tudo bem. Rocco controla controle finalmente quebrou. Ele cupufou o rosto dela com as duas mãos, gentil apesar de a fome em seus olhos, e beijou a ela. Foi suave no início, quase reverente, como ele tivesse medo de feri-la ela. Mas quando Siena beijou ele de volta, pressionando-o mais perto, a gentileza queimou para longe em algo desesperado. Eles tropeçaram para trás até que a costas bateu a janela. O corpo de Rocco corpo a aprisionar o dela. Uma mão em cabelo, e a outra na cintura. Ela podia sentir o coração a bater contra peito dela. Podia sentir o café e hortelã em sua língua. Podia sentir o quase controlada força em uma maneira ele a ela. Quando eles finalmente se separaram, separaram-se ambos respirando com dificuldade. Rocco descansou a testa contra dela. Não devemos fazer isso, murmurou ele, murmurou. Provavelmente não, Siena concordou. Tu estás sob minha proteção. Esta linhas os limites. Eu sei. Se fazemos isso, não há não retorno para trás. Uma vez estás meu, eu não deixar ir embora. Isso é não quem eu sou. Siena olhou para nos os seus olhos, escuros olhos, e viu a verdade ali. Via a possessividade, a intensidade, a absoluta certeza de que se ela tomasse este passo, ela ser dele. E em vez disso de assustar ela, isso a ela sentir desejada em uma maneira que ela nunca experimentado. Então não vai ir embora, ela sussurrou. Eu não quero que o faças. Rocco beijou ela novamente, mais profundamente desta vez. E Siena sabia que acabara de mudado toda a sua vida. Ela tinha apaixonado por uma chefe da máfia que fundou a sua em um beco, e nada aconteceria nunca ser o mesmo. Mas os próximos duas, a vida de Siena transformou-se. As contusões desapareceram completamente. As suas costelas cicatrizaram e o seu relacionamento com Rocco aprofundou-se em algo nem deles eles tinham previsto. Eles passaram os seus dias a conversar, aprendendo uns aos outros. Rocco contou a ela sobre sua família, sobre a pressão da liderança, sobre a linha que ele caminhou entre o e empresário. Siena disse a ele sobre sua fotografia, os seus sonhos, a solidão de ser um freelancer em uma cidade onde ela conhecia ninguém bem. Eles passavam suas noites entrelaçados juntos em Roccos enorme, aprendendo cada corpos com a mesma intensidade que tinham aprendido uns aos outros. Rocco aprendeu a fazer amor como ele fazia tudo o resto com concentração e intensidade, e uma possessividade que deveriam ter sido esmagadora. Mas em vez disso, tornou Siena sentir-se querida. Eu não quero ir voltar para meu apartamento, Siena admitiu, uma noite como eles deitados juntos, a ver o pôr do sol sobre Bahia. É isso loucura? Não, disse Rocco, disse, os seus dedos traçando padrões na seu ombro. Eu não quero que voltar para também. Fique aqui com mim. Isso é rápido, disse Siena, disse, ecoando o que ele dito que primeira noite se beijaram. Tenho 37 anos, disse Rocco, disse. Eu não tenho tempo para lentidão. Eu sei o que eu quero e o que quero aqui em meu espaço, no minha vida, na minha cama todas as noites. Se isso demasiado, não é. Siena interrompeu. Eu quero isso também. Todos isso. Sobre 16 dias, Rocco voltou para casa mais cedo com notícias. Nós encontramos Vulov, disse. Esta noite, você quer saber o que acontece? Ou gostaria de você preferia eu poupar você os detalhes? Siena pensou sobre isso, sobre o homem que espancou ela, que a abandonara para morrer, que a levado os sensos de segurança. Eu quero saber, disse ela, disse.
Não os detalhes de como, mas eu quero saber quando estiver terminado. Rocco acenou com a cabeça, respeito em seus olhos. Eu vou dizer você, ele saiu à meia-noite com 3 de seus homens. Siena tentou não pensar sobre o que eles estavam fazendo. Tentou concentrar na sua fotografia, mas ela não conseguia concentrar-se. Não conseguia parar de imaginar Rocco em perigo. Rocco ficar ferido. Rocco não voltar. Quando ele finalmente voltou às 4h da manhã, ela ainda acordada. Ele parecia cansado e havia sangue em os juntas dos dedos, mas ele estava inteiramente seguro. Está feito, disse em voz baixa. Volkov não vai magoar ninguém nunca novamente, e a Bratva sabe que você está sob a minha proteção. Eles não chegar a você. Siena acenou com a cabeça, alívio inundando por ela. Estás bem? Estou bem, Bela, vem aqui. Rocco puxou ela para seus braços e Siena enterrou o cara em peito, respirando em o seu cheiro, sentindo o seu batimento cardíaco forte e constante. Você está seguro agora para real este vez. Não mais esconder, não mais medo. Obrigado você, Siena sussurrou. Sempre, Rocco disse. Eu vou proteger o que é meu. E tu és minha, Siena. Tu tens estado desde o momento em que encontrei você. O primeiro encontro foi 3 semanas após aquele terrível. Rocco levou ela num restaurante no telhado, com vista para a Baía de Biscayne, privacidade e exclusivo, onde eles comiam frutos do mar. Frutos do mar e bebiam vinho e conversamos como se tivessem tempo em um mundo. Siena usava um vestido vermelho, vestido Rocco comprado para ela. E ela nunca sentido mais bonita do que quando olhou. Olhou para ela através da mesa com aqueles olhos intensos, olhos escuros, olhos. Eu tenho algo para você, Rocco disse, como a sobremesa chegou. Ele puxou uma pequena caixa e o coração de Siena, coração gaguejou. Não o que estás a pensar, ele acrescentou com um pequeno sorriso. Ainda, mas algo importante. Dentro da caixa estava um pingente, um delicada prateada com um pequeno pingente em forma de como uma câmara. Então você nunca esquece que noite, Rocco disse. Não o medo ou a dor, mas o facto de que você sobreviveu. O facto de você estar mais forte do que você pensa. Isso você encontrou ou eu encontrei você, e tudo mudou. Os olhos de Siena olhos encheram-se de lágrimas. Não é perfeito, ela sussurrou. Deixa-me colocar isso em você. Rocco mudou-se para trás e, apertando o fecho na pescoço, os dedos acariciando a pele em maneira que a ela estremecer. Lindo, ele murmurou contra Uno. Como você. O segundo encontro foi uma semana depois, uma galeria e inauguração onde Rocco ficou ao lado dela, enquanto ela trabalhava com outros fotógrafos e potenciais clientes. A sua mão em a parte inferior das costas, uma constante lembrete de que ela não estava sozinha, que ela tinha alguém em seu canto. O seu terceiro data foi no seu, apenas dois deles e o águas abertas águas onde eles fizeram amor sob o estrelas. E Rocco disse a ela que a amava ela por primeira vez. Eu amo você, disse. As mãos emolduram o rosto em luz da lua. Eu sei que é rápido. Eu sei que apenas conhecemos um ao outro há 2 meses, mas eu nunca estive mais certa de nada. Tu entrou para na minha vida coberto de sangue e medo, e você mudou tudo. Eu amo Siena Blake. Siena beijou ele, com lágrimas a correrem pelo rosto. Eu amo também, disse. Eu amo você tanto muito que assusta. Não assustar assustado. Rocco disse, eu tenho você sempre. 3 meses depois de ele ter encontrado ela em aquele beco, Rocco levou Siena para conhecer a sua família. A mãe, Angelina, uma mulher formidável, mulher em 60 anos, que corria a negócios. A sua irmã Francesca, advogada que tratou a organização assuntos. O seu primo Marco, que estado o médico que primeiro naquela noite. Eles reuniram-se às casa da mãe dele, casa em Coral Gables para jantar de domingo. E Siena estava aterrorizada. Mas Angelina tinha levado olhar para o seu rosto. Para a maneira ele não conseguia parar de tocar Siena, em a felicidade que irradia dele ele, e puxado Siena para um abraço. Sobre tempo, Angelina disse.
Eu estava começando a pensar que o meu filho iria morrer sozinho e infeliz. Você é bom para ele. Eu consigo ver isso. Mãe, Rocco disse envergonhado. Não me chame de mamãe. Tu estado diferente desde conheceu esta rapariga. Mais leve, mais feliz. Isso vale tudo. Angelina segurou o rosto de Siena. Bem-vinda à família, querida. Você precisar de alguma coisa, ligue-me, ligue. Não isso teimoso, meu filho, eu. O jantar estava barulhento e caótico e maravilhoso. Eles discutiram e riam e contaram histórias sobre Rocco como uma criança que fez Siena cair ainda mais apaixonada a amor por ele. Francesca encurralou a sua após sobremesa, estudando o seu com olhos perspicazes olhos. Ele realmente ama você, disse Francesca, disse. Eu nunca vi alguém assim. Ele é normalmente tão controlado, por isso cuidado. Mas com você, ele está apenas Rocco, meu irmão, não o chefe. Não magoa ele. Eu não vou. Siena prometeu. Eu amo ele tanto muito para nunca machucá-lo ele. Ótimo, disse Francesca, disse e sorriu. Então eu acho que melhor ir a conhecer o meu futura cunhada. 6 meses depois daquele terrível noite, Rocco pediu-a em casamento. Ele levou Siena de volta para Porto, onde tudo começado. Embora isso vez ela estava segura e protegida e amado. Ele tido toda a limpa, apenas do dois deles eles em pé, em um lugar onde ela fotografado o seu portfólio que tinha mudado a sua vida. Eu encontrei você quebrada e assustado, disse Rocco, disse, indo para baixo de joelhos um joelho. E você salvou-me de volta. Tu fez-me lembrar o que é viver, não apenas sobreviver. O que é amar alguém mais do que eu amo o poder, ou o controlo, ou qualquer coisa mais em este mundo. Você é o meu coração, Siena. A melhor coisa que existe alguma vez aconteceu a mim. E eu sei que isto é rápido. Eu sei que só apenas conhecemos um ao outro há 6 meses. Mas eu não preciso mais tempo. Eu sei o que eu quero. Eu quero que, como minha esposa, eu quero que por meu lado para o resto de minha vida. Eu quero proteger você e amar você e construir algo bonito contigo você. Então, Siena Blake, vai casar comigo? O anel estava perfeito, uma safira rodeada por diamantes, e Siena estava a chorar também muito para falar. Ela apenas acenou com a cabeça repetidamente, até que Rocco se levantou, puxou-a para os seus braços e beijou-a como se ela fosse o seu mundo inteiro. Sim, ela finalmente conseguiu dizer. Sim. Graças a Deus, disse Rocco. E ele também estava a chorar. Este homem perigoso que comandava o submundo de Miami. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele abraçava a mulher que amava. Agora és minha. Oficialmente para sempre. Para sempre. Siena concordou. Casaram-se 3 meses depois na praia, ao nascer do sol, com Siena a usar um vestido branco simples e Rocco um fato preto, e as suas famílias a assistir enquanto prometiam amar-se e proteger-se para o resto das suas vidas. Angelina chorou. Francesca fez um brinde sobre como nunca tinha visto o irmão sorrir tanto. Marco brincou sobre como ele foi o primeiro a conhecer Siena e soube imediatamente que ela era especial. E mais tarde, naquela noite, no quarto do hotel onde passariam a noite de núpcias antes de voarem para a Itália em lua de mel, Rocco fez amor com a sua esposa com uma reverência que a deixou sem fôlego. Obrigado, ele sussurrou contra a pele dela, por confiar em mim naquela noite, por ficar, por me amar, por se tornar minha. Obrigada por me encontrar, Siena sussurrou de volta. Por me salvar, por me mostrar como é o amor verdadeiro. Para sempre, Rocco prometeu. Pelo resto de nossas vidas, Bella, você é minha e eu sou seu, e nada jamais mudará isso. 1 ano após o casamento, Siena abriu sua própria galeria em Wynwood, exibindo suas fotografias e o trabalho de outros artistas locais. Rocco ajudou a financiá-la, mas era dela, seu sonho realizado. E na noite de inauguração, enquanto estava no centro da galeria, rodeada pelas suas fotos e pelos braços do seu marido, ela olhou para uma foto em particular. Era daquela noite, não da execução. Ela nunca tinha revelado essas fotos, tinha destruído o cartão de memória imediatamente. Mas o porto à noite, a beleza industrial que ela procurava, os guindastes recortados contra as luzes da cidade. Era a última foto que ela tinha tirado antes de tudo mudar.
Foi aí que tudo começou, disse Rocco, seguindo o seu olhar. Não, corrigiu Siena, encostando-se ao peito dele. Foi aí que me perdi, no beco onde me encontraste. Foi aí que tudo começou. Foi aí que a minha vida real começou. A nossa vida, disse Rocco, dando-lhe um beijo na têmpora. Juntos, juntos. Siena concordou. 2 anos depois daquela noite terrível, Siena descobriu que estava grávida. Ela contou a Rocco durante o pequeno almoço, nervosa e animada, observando o rosto dele passar de confuso a compreensivo e, por fim, a absolutamente feliz. Um bebê, disse ele maravilhado. Vamos ter um bebê. Vamos ter um bebê, confirmou Siena. Rocco puxou-a para o seu colo e beijou-a profundamente, com uma mão já a mover-se para a sua barriga ainda lisa. Vou proteger-vos com tudo o que tenho, jurou ele. Ninguém jamais irá magoar-vos, nenhum de vocês. Vocês são o meu mundo inteiro. Eu sei, disse Siena, porque ela sabia, porque Rocco tinha provado isso todos os dias desde que a encontrou naquele beco. Espancada, assustada e certa de que iria morrer. Ele salvou-a de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. 7 meses depois, receberam uma filha com os olhos castanhos de Siena e o cabelo escuro de Rocco. Deram-lhe o nome de Aria, que significa ar em italiano, porque ela lhes deu espaço para respirar, para serem felizes, para construírem uma vida que fosse mais do que apenas sobrevivência. E nas noites tranquilas, quando Aria estava a dormir e Miami brilhava do lado de fora das janelas, Rocco e Siena ficavam juntos na varanda e se lembravam. Quem te deixou aqui? Rocco dizia, repetindo a pergunta que fizera naquela primeira noite. Monstros, Siena respondia. Mas tu foste o monstro que me salvou e eu te salvei de volta. Rocco dizia, puxando-a para perto. A melhor decisão que já tomei foi entrar naquele beco. A melhor coisa que já me aconteceu foi encontrar-te. A melhor coisa que me aconteceu foi você não ter ido embora, dizia Siena. Por ter escolhido ajudar, por me ver como alguém que valia a pena salvar. Sempre, prometia Rocco, você sempre valerá tudo, Bella. O meu mundo inteiro. E era verdade. A partir da violência e do terror, eles construíram algo lindo. Um amor que começou na escuridão e floresceu na luz. Uma família construída sobre proteção, confiança e devoção absoluta. Porque, às vezes, a pior noite da sua vida se torna o começo de algo extraordinário. Às vezes, o monstro que te salva se torna o amor da sua vida. Às vezes, estar perdido é a única maneira de ser encontrado. Você já teve alguém que te salvou quando você mais precisava? Você já encontrou o amor no lugar mais escuro? De onde estás a assistir? Indica o teu país ou cidade nos comentários abaixo. Se gostaste desta história de sobrevivência, proteção e amor inesperado, inscreve-te no nosso canal para mais contos de romance sombrio. Clica no sino de notificações para nunca perderes uma nova história. E se quiseres conteúdo bônus exclusivo, cenas estendidas e acesso antecipado, clica no botão Juntar-se para te tornares membro do canal. O teu apoio ajuda-nos a criar mais conteúdo como este. Obrigado por fazeres parte da nossa